Agora vamos para o livro de Abacuque, capítulo 2. Você conhece o livro de Abacuque? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Capítulo de número 2. Ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Aqui tem muitas revelações para nós. Primeiro, sobre a minha guarda estarei. Irmão, nós devemos de andar sempre em comunhão com Deus. Sempre em comunhão com a palavra, veremos isso já na segunda parte. Eu tenho falado esses dias de uma maneira bem enfática. Amigo, procure Deus. Não procure, eu tenho dado um exemplo da ciência, da saúde. Geralmente nós procuramos o médico quando estamos o quê? Quando estamos doentes. Mas a medicina ensina que a melhor maneira é a prevenção. É você procurar o médico antes de ficar doente. Ué, mas por que eu vou procurar o médico? O médico examina o seu corpo, vê se tem alguma normalidade, se alguma coisa está chegando, às vezes não chegou, mas ele vê que está chegando, não é verdade? Eu brinco que em São Paulo, todo mundo falta a vitamina D, quase todo mundo. Tem que suplementar. Mas às vezes ele vê falta de outra vitamina, vê de um mineral, né? Às vezes ele vê que a pressão arterial está desregulada e vai ter que dar um remédio para controlar ou mudar a alimentação. Às vezes ele vê que o açúcar, você nem percebe que está ficando diabético ou já está diabético. Tem gente que nem sabe, entende? Por quê? A pessoa só vai ao médico quando está estourada. Quando está com um problema, não. Então aprenda isso. Mas o que tem a ver isso com pregação? A mesma coisa. Não procure o Senhor, entenda, quando você está com um problema. Procure o Senhor sempre para amá-lo, para adorá-lo e para aprender com Ele. Você vai ver que vai mudar completamente. Então, sob a minha guarda, qual é a sua guarda? Se o Senhor não guardar a cidade, vão vestir sentinela. Então você tem sobre aquelas revelações que Deus tem te dado. Mas eu quero ao final do versículo, tem que só explicar. E sobre a fortaleza me apresentarei. Quer dizer, essas revelações de Deus. Sempre que Deus fala a palavra, eu estou ali. Para ver o que fala comigo. Para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando for arguído. Quando é arguído? Interrogado, questionado. Às vezes somos questionados. Diariamente, parece que as pessoas não falham na nossa vida. Eu falei hoje para uns amigos, estava dando uma palavra para os obreiros, eu falei: amigo, nós somos vigiados a todo momento, somos, vamos dizer assim, questionados, a todo momento recebemos críticas, então nós devemos estar com a vida no altar de Deus. E quando formos arguídos, questionados, interrogados a respeito de alguma coisa, nós saberemos como responder. Por isso é importante. Vamos lá de novo, estar sempre com a guarda, sempre com o Senhor, nas revelações que está a fortaleza, vigiando para não ter do que se escandalizar. Aí eu vou sair daqui e vou lá para a primeira carta de Pedro. Isso eu dei na semana passada, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes de qualquer coisa, tome uma decisão, é no seu coração. Aí eu citei, não vou repetir, porque é matéria nova, eu citei o Daniel. Quando ele entrou na Babilônia, ele colocou no seu coração o quê? Não se contaminar com a comida do rei, nem com a bebida do rei. Então ele colocou no seu coração. Coloque isso no seu coração. Eu não vou me contaminar. Mas como é que eu consigo? Antes, santificando a Cristo como Senhor no coração. Como é que é isso? Lembra do Salmo 119, versículo 11? O que ele disse lá? Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, quando você ouve a palavra, que Deus fala contigo, guarde. É essa palavra que o Abacuque falou. Você guarda no coração com você. Você faz uma oração em cima dela. Deus, eu quero viver isso aqui. Eu quero andar de acordo com essa palavra. Você está com ela no coração. Aí você não vai pecar. Muito importante, mas muito importante você fazer isso. Aí voltando para a primeira de Pedro, então. Aí você santifica a Cristo no coração, como Senhor. Aí eu falei, qualquer pessoa que santifica a Cristo como Senhor no coração, o marido nunca vai encontrar uma mulher mais bonita que a esposa dele. Por quê? Porque é isso. Entenda bem, ele santificou a Cristo no coração. Então, antes dele amar a esposa, ele ama o Senhor. Quem ama o Senhor? Aquele que guarda seus mandamentos.
João 14, 21, João 14, 23. A mulher nunca vai encontrar um homem mais bonito que o marido dela. Só para você ter uma ideia. Mas também você nunca vai conseguir odiar alguém. Mesmo que a pessoa tenha te ofendido, mesmo que ela tenha te xingado, mesmo que ela tenha te dado um prejuízo. Por quê? Porque você guardou a palavra. Amai os vossos inimigos. Quer dizer, não vai conseguir odiar. Temos que verificar. Depois eu vou falar isso mais na segunda parte, que eu tenho que correr para a metade de hoje, que é sobre quando você é arguído, quando você é interrogado, questionado, né, a respeito da sua fé principalmente. Em vosso coração, e estáis sempre, nossa mensagem agora, sempre preparados para responder com mansidão. Não é com estupidez, com grosseria, né? Não. E temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 2 casos bíblicos, um eu cito, outro eu leio com você. Primeiro que eu cito, que você conhece bem, Davi com Saul. Saul perguntou, você é um garoto ainda, como é que você vai lutar contra o gigante Golias? Quer dizer, ele foi o quê? Arguído. Como você vai lutar com ele? Você é um menino em formação, um homem em formação. Ele disse, rei, eu tenho experiência, já matei um leão, matei um urso. Entenda, o Senhor me livrará. Então ele mostrou para Saul, quando ele foi interrogado, questionado, por que ele estava se oferecendo. Ele era um garoto, por que ele ia lutar? Ele queria envergonhar Israel, ele queria, tudo bem que ele podia ter boa vontade, mas nem sempre boa vontade resolve, né? Nem sempre boa vontade resolve. Como é que ele poderia? Mas aí ele foi e mostrou que a confiança dele estava no Senhor. Ele disse, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse incircunciso filisteu. E eu quero trazer agora Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Um alvoroço em Jerusalém. Por quê? Porque um paralítico foi curado. E fizeram um auê tremendo. Capítulo 4, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. O saduceu não aceitava de maneira alguma a ressurreição dos mortos. E se diziam, entenda bem, seguidores das Escrituras. É cômico, né? E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, pois, do que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000, coisa profunda. Tudo começou com a cura de um homem, no Atos capítulo 3. Né? E aconteceu que, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em que nome que fizeste isso? Veja, que negócio é esse? Com que poder foi esse? Em nome de quem que vocês levantaram esse homem? Porque o homem que foi curado, no capítulo 3, era um homem conhecido, que todos os dias era colocado à porta formosa do templo para pedir esmola aos que entravam. E era João e Pedro que estavam entrando naquele momento. E João disse, olha para nós, o Pedro disse, olha para nós, olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Não tenho prata nem ouro, estou sem dinheiro. Mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pegou o homem pela mão, já falei, levanta. Os pés se firmaram, todos eles se firmaram. Estou conseguindo ficar de pé. Entrou no templo, saltando, louvando. O povo ficou pasmado, atônito. O que é isso? O que é isso? Nunca se viu tal coisa. Eles, calma, pessoal. Não fica olhando para nós, não. Aí o Pedro anunciou Jesus Cristo para eles. Falou de Jesus. A notícia chegou até, entenda bem, os religiosos, os líderes religiosos daquela época. E eles, então, de vez se alegrarem, né? E se questionarem, assim, ensinam-nos com que poder, o que vocês estão fazendo? Não. Veja agora o seguinte, versículo 8. Então Pedro, cheio de quem? Do Espírito Santo. Tem que buscar, irmão. Tem que ser cheio com o Espírito Santo. Tem que, não estou obrigando você, domingo vem para a igreja. Vem se encher com o Espírito Santo.
Se apresente a Deus todos os dias, para você ser cheio. Cheio, pensa no copo cheio. O copo tem que estar cheio. Você tem que estar cheio do amor de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. Cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele em quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que está diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. É verdade. Salvação só tem no Evangelho, só em Cristo. Nenhuma religião traz salvação. Ninguém vai ter salvação. A salvação só está em Cristo. E então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, nossa mensagem, e informados de que eles eram homens sem letras, e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. É aqui a nossa mensagem. Nós temos que nos apresentar, entenda bem, as pessoas devem conhecer que realmente tivemos um encontro com Cristo, e quando formos interrogados, com mansidão, lembra? Sem soberba, sem arrogância, sem estupidez, sem grosseria. Não, é porque eu sou de Cristo. Mas por que você faz isso? Por que você faz desse jeito? Eu não entendo, você parece meio sem vergonha, aquela pessoa falou mal de você, aquela pessoa te xingou, eu encontrei você batendo papo com ela, e você diz: não, porque eu sigo a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Você entende? Quando você for arguído, você sempre vai ter o quê? Argumentos dados pelo Senhor. Você então vai mostrar realmente, você vai ter argumentos, vai ter palavras para responder por causa da sua experiência com Deus. Por isso Abacuque disse: você tem que se apresentar na guarda, tem que se apresentar na fortaleza, nessas revelações que Deus tem te dado, tem que buscar essas revelações de Deus, buscar esses entendimentos, essas instruções, porque quando você for arguído, quando você for interrogado, quando você for questionado, quando você for perguntado, a pessoa você vai mostrar sem violência. Entenda bem, sem estupidez, sem grosseria, não porque eu sigo a palavra de Deus, porque eu procuro andar de acordo com a palavra de Deus. Eles poderão questionar, mas aí eles notarão que você realmente mudou. Veja o versículo 14: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer. Olha só, em contrário, quer dizer, vendo que realmente você mudou, porque você não era assim, principalmente as pessoas estão perto de nós, isso inclui quem? A família, familiares e amigos, eles notaram que você realmente mudou, não tem o que dizer, realmente ele mudou, realmente ele age de maneira diferente, ela responde de maneira diferente. Isso que a igreja está precisando, o mundo está esperando isso de nós, a nossa manifestação. Então seremos arguídos, seremos questionados, seremos interrogados constantemente, principalmente a respeito da nossa fé, mas com mansidão nós responderemos, com mansidão teremos a palavra para dar para eles. Por quê? Porque andamos com Cristo. Então vamos voltar no Abacuque para entender isso aqui. O que ele está dizendo para nós, o profeta? Ele diz, profeta Abacuque, olha aí nome bonito para a mulher que está grávida, diferente pelo menos, não é? Abacuque, não, bonito, não, você achou feio? Eu acho bonito, né? Como eu não tenho filho, não vou ter filho mais, netos, não adianta que avô não coloca o nome neto, nascer, pelo menos lá em casa eu não coloquei. Tem um chamado Benjamin, foi pai e mãe, outro Matias foi pai e mãe, agora tem um desse, que eu não sei se é menino ou menina, não é? Eu brinco que assim, você vai ser pai de um, sabe que ele está revelando? Um ser humano, né? Ou você vai ser pai de uma linda, está falando que é menina, de uma linda criança. Então não sabe, mas eu te garanto que eles não pediram para mim opinião, vai resolver entre eles lá. Então sobre a minha guarda estarei, irmãozinho, vai lá, a guarda é o que Deus lhe deu.
Você tem que buscar, e estarei sobre a fortaleza, lugar seguro. A palavra de Deus é isso para nós, é fortaleza. Por isso não tememos no dia da adversidade. As pessoas questionam também isso. Você quer dar uma de fortão, de bonzão? Não, amigo, com mansidão você responde quando você for arguído, mas um pouquinho antes. E vigiarei para ver o que fala comigo. Tem que ver o que fala com você. E diz, e o que eu responderei quando for arguído. Você tem que verificar isso. Versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eu lembrei de uma mensagem de um homem chamado Gordon Lindsay, já está na glória há muitos anos, né? E esse homem escreveu muito, gostava muito de escrever e tudo. O Cristo para as Nações é um instituto criado por ele. E aí ele fala sobre essa mensagem, que diz que é um dos sinais da próxima vinda de Cristo. Porque você vê hoje os outdoors, né? Bem que São Paulo você quase não vê isso mais, né? Que tem a chamada, bem que estão querendo fazer uma mudança aqui na São João, fazer aqui a Times Square de São Paulo, né? Mudar aqui. Mas hoje é isso que nós temos que fazer também. A nossa mensagem, e ele fala sobre isso, o Gordon Lindsay, que temos que fazer mensagem, dizeres assim, que a pessoa passa correndo e vê. Por exemplo, você não deve escrever muito quando você quer chamar atenção. Quem passa de ônibus, quem passa de carro, não vai ficar lendo toda a mensagem, a não ser que tenha o farol, né? Tem o sinaleiro, e a pessoa para e vê. Não, é aquela que a pessoa passa correndo e vê, Cristo salva, não sei o quê. A minha mãe, quando buscou a Jesus, alguns conhecem a história, a dona Alda não era evangélica, ela passou na avenida suburbana, onde era uma funerária. E ali o missionário começou um trabalho evangelístico, né? Ele começou um trabalho ali. E ela passou. A minha mãe estava numa situação que o meu pai morreu de acidente, minha irmã morreu de acidente, e num terreiro de feitiçaria falaram que morreu o terceiro da família, também de acidente, embriagado na Avenida Brasil. Quem bebia? E ela então ficou muito assustada e foi buscar ajuda, que ela tinha que fazer uma oferenda, né? Um trabalho de um despacho lá maior do que os que fizeram contra a minha família. E ela não encontrava ninguém que ajudasse financeiramente, que era muita coisa. E ela encontrou Dona Alda. E a Dona Alda disse, Tereza, tem uma igreja aí que tem um missionário, tem uns pastores lá. Passei lá, disseram que é assim, desmanchando macumba, feitiçaria, bruxaria, magia de graça. Se é verdade, eu não sei, que eu não sou nem dessa religião. Vai lá. E ela foi. Foi a nossa sorte. Estamos aqui até hoje por causa disso. Toda a família foi conhecendo o Cristo. Mas por quê? Eu até falei que teve um tempo atrás, uma igreja do interior de Minas, um pastor estava meio doidão, no bom sentido, ele ficou assim, aqui, desencapetamento total. Como vocês estão rindo, mas deu um auê tremendo. Essa faixa rodou o mundo todo. E o que eu vi de irmãozinho, isso é uma vergonha para o evangelho. Esse pessoal traz vergonha, traz você que não fala nada, que não faz nada. Ele chamou atenção, entenda bem, esse desencapetamento total chamou tanta atenção que o mundo todo ficou ouvindo isso aí. Mas teve milhões, porque a pessoa quer isso, é curtida, não sei mais o quê, e aí começa a falar mal de igreja, que dá curtida, dá bebop, não sei o quê. Mas aquilo que chamou atenção, você vê, mas o que tem a ver conosco? A nossa vida tem que chamar atenção. Que todo mundo que passa note que você mudou, irmão. Que todo mundo perceba, é o seu olhar, é o seu agir, é o seu reagir, é a sua maneira de viver que vai chamar a atenção das pessoas. E quando você for arguído, quando você for perguntado, questionado, interrogado, o que houve contigo? Você vai dizer, rapaz, encontrei Cristo, Ele mudou a minha vida, mudou por completo. E podia ter muitos testemunhos aqui, mas tem que parar agora.